Oi, boa tarde. Estamos esperando a turma entrar. Vou conversar com Madalena Nunes. Ela é diretora de Assuntos Jurídicos do Sintrajupe, Piauí, e também uma das coordenadoras da Frente Popular de Mulheres do Piauí. E a gente vai estar falando sobre as ações da frente. Vamos aguardar a Madalena entre. Então, gente, olha, a Frente Popular de Mulheres do Piauí tem trabalhado muito na defesa das mulheres. Estou esperando a Madalena entrar. E a Madalena Nunes, que é uma das coordenadoras, ela vai entrar agora para a gente conversar. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa live. Então, Madalena, você pede, boa tarde, você pede aí para participar e eu autorizo, tá? É só você enviar o pedido. Oi, Cláudia, Madalena, sejam bem-vindas. Vamos conversar aqui com a Madalena Nunes, uma das coordenadoras da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, e a gente vai falar sobre as ações da frente. Oi, madame. Oi. Aperte aí na setinha para mostrar seu rosto, por favor. Ah, Ah, tá. Tava mostrando era, tava tá mostrando mostrando era a para o outro estante. lado. Pro Ô, outro lado. mulher, vou te Eu tô dizer, viu? aqui Aí, com um nem que a gente aprende. cafezinho. Eu tô aqui com um cafezinho que meu filho passou. Ô, coisa boa. Eu só a água aqui, porque corri da hora que terminou a reunião. Foi só o tempo de comer, já tá aqui. Pois é, a gente super ocupada, né? Então, eu estava Hum. falando aqui, você é diretora de Assuntos Jurídicos do Sintrajupe, Piauí, e uma das coordenadoras da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. A gente vai conversar sobre a situação das mulheres e sobre a atuação da frente. Então, é muito bom que vocês estejam aqui, participem também, enviem perguntas, deem informações para a gente, porque esse momento é um momento de formação, de informação e de formação, e é muito bom que a gente esteja aqui falando sobre isso. Nós estamos num momento de pandemia que não é para a gente nem um pouco estar fraquejando, estar chorando, estar lamentando. É para a gente estar agindo, né, Ada? Fale aí. Isso. E Oi, mais do que Solange. nunca, depois da reunião, a gente pode dizer isso. Oi, Solange, como vai, mulher linda? A Solange entrou. Solange Veras. Então, Norma, é isso. São muitos desafios. É de fato um momento muito difícil. A gente não conhece, a gente está descobrindo e se descobrindo nesse momento, né? Enfim, uma situação bem complexa para a população como um todo. E o que está sendo demonstrado é que para nós mulheres foram acentuados aí outros inúmeros problemas, inclusive o aumento da violência doméstica, né? Que esse nós já sabemos que acontece cotidianamente ao longo da história, porque inclusive sabemos que é resultado, né, da estrutura, um dos pilares do capitalismo, da estrutura do sistema capitalista, que precisa da opressão, né, tanto da classe e também da opressão de gênero, né, um dos sustentáculos. Então, o patriarcado, o machismo tem dado tom, tem deixado aí claro também que nesse período, mais do que nunca, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos estar juntas. Daí a importância da gente destacar esse espaço que nós criamos na frente, né, como um espaço para a gente conversar, dialogar sobre os nossos problemas e sobre as soluções, o que estamos construindo,
o que estamos organizando para, para dar respostas para esses problemas, que são seculares, mas nós sabemos que tem solução, por isso buscamos, né? A Lidiane está dizendo aqui, minhas queridas, que bom vê-las. Madá, você está muito bela. Oh, Lid, linda. E você é bela também, nós somos mulheres maravilhosas. Precisamos estar cada vez mais belas, né? E também, ao mesmo tempo, livre da violência. É para isso que a gente se organiza, para debater esses problemas e para apresentar caminhos. E um dos caminhos, Norma, que a gente sabe que é histórico também e que a gente não está inventando, nós simplesmente estamos dando continuidade às inúmeras lutas que as mulheres, ao longo da história, realizaram e continuam realizando, é a organização das mulheres. Né? Daí a importância da frente, de fortalecermos a nossa aproximação, a nossa organização e a nossa pauta de reivindicação. E mandar, gente, é assim mesmo, mandar. É bem íntimo ajeitar em casa. Com certeza, estamos nessa estrada há longos anos. Fale aí como começou a criação da frente. É importante que quem está entrando, que não sabe como as mulheres podem começar a se organizar, que saibam da história da frente. Conte aí. Sim, é uma história, é a nossa história, né? A história do sofrimento das mulheres. E a frente é uma das respostas que, naquele momento, em 2018, né, quando, numa única semana, a gente assistiu 5 feminicídios aqui na Grande Teresina, e que, durante um mês, houve outros feminicídios no estado. E a gente ficou meio se perguntando como assim, por quê? Né? E meio sem saber o que fazer. A gente se ligava, se falava, mais uma mulher foi assassinada. Aliás, foram três aqui na Grande Teresina, parece 2 no interior, nas outras cidades que eu não me lembro. Certo é que a gente chamou um encontro, né? Ninguém nem sabia se dali ia nascer, né, à frente, e a gente aqui, ainda em 2020, a gente continua insistindo, né, nessa construção. Nós chamamos um encontro lá no Karnak para pedir às autoridades que tomem providências, que faça campanhas educativas, que traga esse debate para as escolas, que traga para as famílias, para a sociedade como um todo. Nós não podemos assistir a nossa morte e ficarmos caladas, né? Porque quando um de nós morre, é um pouco de nós que vai, é um pouco das mulheres. E aí, nesse sentido, foi um ato muito bom, reuniu muitas mulheres jovens e também mulheres nós que somos jovens há mais tempo. E foi lá quando aconteceu a Luzia Amélia maravilhosa, né, que nós conhecemos, que também faz parte da frente, fez a performance, a primeira vez que ela fez a performance do banho de sangue, que a gente fez outras vezes, né, em algumas outras vezes também ela tornou repetir. E a partir dali, nós chamamos uma reunião, depois chamamos um ato pela Frei Serafim, fizemos uma reunião na Praça do Frei Pisa e fomos nos organizando. Depois fomos nos reunir lá no Espaço Cultural Esperança Garcia, que ainda hoje, antes da pandemia, a gente continuava nos reunindo lá, ali na Miguel Rosa. E realizamos inúmeros debates, seminários, participamos de atividade pública nos tribunais, reunião, fizemos outro banho de sangue no fórum, né, em frente ao fórum ali, o tribunal, fizemos outro lá em Altos. Enfim, nós, a partir da frente, conseguimos, na avaliação que nós fazemos, retomar um movimento de mulheres feministas que estava, de uma certa forma, disperso. E um dos objetivos da frente é esse, é nos animar, nos reanimar para retomar essas pautas.
né? Pautas que custam muito, que custam nossas vidas, que custou a vida de muitas mulheres ao longo da história, que agora esse momento demonstra que nós, mais do que nunca, precisamos reorganizar os núcleos, tanto em Teresina como também nas outras cidades, porque sabemos que a violência ela é sistêmica, como já falamos, então é importante que as mulheres se organizem em todas as cidades, e no que a gente puder, como a gente já foi em Piracuruca, fazer também, participar de atividades na tentativa de combater, que na verdade é a forma que nós encontramos para combater a violência, né? Participamos também lá em Luiz Correia, né? Lá também teve Luiz Correia e Brejinho. Brejinho, Piracuruca, Altos, enfim, o que a gente pretende é fortalecer esses movimentos, fortalecer a luta das mulheres, a organização, e eu acho que esse espaço que nós estamos construindo aqui, de debater a partir da frente, é um espaço maravilhoso. Claro que, infelizmente, a gente não consegue alcançar todo mundo, mas a gente alcança boa parte das mulheres militantes que precisam estar juntas com a gente, para a gente poder levar o nosso debate, o nosso abraço, a nossa solidariedade e sororidade para as outras mulheres que não podem estar aqui. É importante ressaltar, gente, que a gente se organizou muito pelo WhatsApp, porque o nosso tempo é muito pequeno. Sim. E aí o WhatsApp ele contribuiu para que a gente fosse lapidando o estar em grupo pelo WhatsApp, sem muitos conflitos, que às vezes, né, gera... Conflitos vão ter, mas a gente sabe que eles vão existir. Isso, Norma, mas você lembrou de um detalhe importante, que esse chamado lá para de frente o Karnak foi pelas redes sociais. E por isso que foi a surpresa, né? Porque não tivemos tempo, porque foi de um dia para outro, tipo assim, estão nos matando e nós precisamos ir gritar. E reunimos e está aqui, ainda hoje à frente, né? Eu quero dar um alô para quem chegou, muita gente já está aí, tem a Maria Aires. Maria Aires entrou, boa tarde, Maria Aires de Parnaíba, Solange de Brejinho, inclusive criou uma como é que a gente chama? Uma página, né? Somos Todos Selene, no Instagram. É importante a gente entrar lá, a gente seguir, que a Selene é uma dessas mulheres que, infelizmente, não está mais entre nós e a justiça precisa ser feita, que ela foi barbaramente assassinada. E aí, é uma página isso. Olha, ela está colocando aí o endereço. Somos Todos Selenes. É muito importante isso. E assim, Madá, a gente está fazendo essas lives também para que tenha reverberação com outras mulheres, porque a gente se deparou nesse momento de isolamento social com estarrecedoras situações de violência. Num dia, a médica barbaramente assassinada na frente da filha, no outro dia, uma mulher assassinada pelo filho que queria dinheiro para, acho que, abstinência de drogas. No outro, um homem mata uma criança de 5 anos que jogou um esmeril para pegar na mulher e matou a criança. Teve o caso lá de Floriano, que um rapaz vai salvar a vizinha corre para a casa dele, ele vai tentar salvar, aí vai conversar com o marido enquanto ela foge, e o marido dá um tiro nele e mata o rapaz. Então, situações estarrecedoras. Estarrecedora. E, Norma, lá no início, você... Pode falar. Sim. Isso, fale, a moça lá de... Não, lá no início teve isso, lá do Morada Nova, que foi o primeiro feminicídio na quarentena, que também foi na frente da criança, né? Da mesma forma, o agressor chega, bate na porta, ela vai abrir,
e aí ele se depara com a morte, né? Isso. Então, é muito importante a gente analisar que o feminicídio, a violência doméstica, ela acontece em todas as classes sociais, todas as religiões, independente de classe social, religião, raça, etnia, mas nesse momento da pandemia ela teve assim um agravante, ela teve assim uma situação muito mais grave. Eu quero que você fale sobre isso. Assustadora. As mulheres, né, as próprias organizações institucionais estão assustadas com o tamanho da violência que existe na sociedade, no Brasil, no Piauí e no mundo, né? Então, é um momento da gente refletir que tipo de sociedade nós estamos construindo. Como é que a sociedade está observando isso? Não é momento de refletir sobre essa situação, porque as mulheres que estão morrendo não são estranhas e não são assassinadas por nenhum estranho. As mulheres que estão morrendo são irmãs, são mães, filhas, tias, enfim. E está sendo assassinado pelo pai, pelo genro, enfim, pelo cunhado, por aquela pessoa. É um desafio muito grande para a sociedade refletir sobre isso. Nós não estamos, não é um ato violento de alguém que passou na rua e foi tentar um assalto e matou. É alguém que convive, que está no dia a dia daquela pessoa, que dorme com aquela pessoa, né? Que sai, que passeia, que se alimenta. Enfim, é um problema e uma situação, por isso a gente, na reunião hoje com a gestora, que você ainda vai falar, mas é por isso a gente insistiu tanto, o combate, ele não pode ser apenas aquele que já vinha no dia a dia, porque a quantidade aumentou muito. Então, é preciso que haja novas medidas, novas políticas, coisas mais urgentes, como a gente discutiu, né? É uma pauta emergencial. Precisamos transformar a pandemia numa luta também contra a violência, porque a mulher está vivendo duas pandemias, né? Nós, mulheres, estamos vivendo o medo né, de ser contaminada pelo coronavírus, como o medo de ser assassinada ou agredida ou violentada pelos agressores que convivem com essas mulheres. E o destaque maior é que é dentro de casa, né? Tem uma pesquisa, Madalena, da Fundação Perseu Abramo, que diz que a mulher tem 9 vezes mais chance de sofrer violência dentro do que fora de casa. E para ver como essa situação se torna caótica e tem que ter realmente uma ação emergencial. E aí, para quem não sabe, a gente fez uma reunião online, nós fizemos várias ações e continuamos fazendo para que a frente ela não pode ser aquela que vai resolver todos os problemas da mulher que está sofrendo violência. Mas quando uma mulher procura a frente, ela tem todo o apoio, porque tem uma advogada, tem uma assistente social, tem uma de várias formas. A gente tem como apoiar aquela mulher, mas nós não podemos fazer o que o Estado como um todo precisa fazer. E a gente teve essa reunião com a Zenaide acabou de entrar, que Oi, ela é Zenaide. coordenadora Vamos do conversar aqui Estado. sobre nossa reunião. Isso. E com a Marcilane Gomes, que é a secretária do município, secretária da Mulher. Então, é exatamente essa ponte que a gente está fazendo para que realmente tenha uma ação emergencial mais forte, de acordo com o que está vindo aí de violência. Fale aí mais, Madá, sobre as propostas e sobre o, os nossos pedidos, os nossos encaminhamentos, né, de propostas. Sim.
Então, uma das. É importante isso que você coloca, Norma, porque, assim, na verdade, o movimento social ele sempre funcionou como um instrumento de luta e de pressão, de cobrança, né? E é isso que a gente continua enquanto mulheres, enquanto frente. Aí o que que acontece? Uma das coisas a gente até conversou, a gente acha, e aí levamos essa pauta para as duas secretárias do Estado do município, levamos essa pauta da importância de uma campanha ampla, de uma campanha, inclusive, com caráter educativo, mas também de denúncia, de proteção, que dê conta desse período difícil que as mulheres estão passando, né? E quem tem as condições objetivas, concretas, para realizar essa política é o Estado, é o poder público, né? O município, é o país. Quem arrecada os impostos é o Estado como um todo, né? Nossos impostos, nós pagamos impostos, nós sabemos que no Brasil, inclusive, é uma injustiça muito grande, porque quem mais paga imposto é quem menos tem renda, né? Os ricos, Norma, eu fico assim muito assustada com a situação do nosso país, porque os ricos não pagam impostos. Você sabe, Norma, que você sabe que quem tem jatinho e quem tem esses iates não pagam imposto? Você sabe o sacrifício que as pessoas que compram o seu carro, pagando inúmeras prestações, compram sua moto, o sacrifício que elas fazem para pagar IPVA, e esse pequeno grupo de ricos no nosso país não pagar nenhum imposto? Você sabe que não tem cobrança de imposto, de qualquer tributo sobre as grandes fortunas, sobre as grandes heranças, não existe. E nós, quando fazemos essa cobrança, nós estamos dizendo, olha, enquanto as mulheres estão morrendo, o Estado, que é o arrecadador, abre mão de arrecadar dos ricos, que poderia resolver nossos problemas, porque o Estado é muito rico, o Brasil é muito rico. Não sei se você sabe, o Brasil ele fica entre o sexto e o nono país mais rico do mundo. Então, é um país muito rico. Você sabia que nesse início de pandemia, enquanto está sendo essa novela toda para liberar essa ajuda emergencial de R$ 600, onde a grande maioria são mulheres que estão desempregadas, que já têm um trabalho precarizado que vão receber, e o governo emperra essa ajuda, dizendo que não tem dinheiro, mas você sabia que nesse mesmo período o governo já liberou, no início, no primeiro momento, 1,2 trilhão para os bancos. E agora ele aprovou uma PEC, uma emenda constitucional, onde libera mais trilhões para os banqueiros. Então, é uma opção política, entendeu? A desigualdade social no nosso país não é por acaso. É uma opção política de quem detém o poder e de quem está no governo do nosso país. E no nosso estado não é diferente. E no município também não. A gente vê a última medida que foi aprovada no Congresso, que foi o PLP 39, que congela salário de servidor público, que suspende concurso público, que admite contratar de forma terceirizada, né, terceirização irrestrita. E aí você olha para o andar de cima. Como é que está lá o Palácio da Alvorada, do presidente da República? Como estão os ministros? Como estão os deputados? Olha, todos recebendo seu salário, nem falaram em congelar o salário deles. Tem cartão corporativo, tem auxílio paletó, tem auxílio moradia, tem auxílio de tudo, e não é pouco. E aí vai tirar de quem? Autorizar desemprego, estava vendo aqui as notícias, em torno de 30% de quem tinha carteira assinada já teve redução salarial. Entendeu? Isso do setor privado e do público é o que eles estão almejando também, é reduzir salário. E nós sabemos que toda crise é aquilo que
que as lutas das mulheres ao longo da história diz. Em toda crise, os primeiros direitos a serem alvejados são os das mulheres. Né? Não à toa, o ministério que já tinha sido a história toda, que em mais de 500 anos de história para ser criado o Ministério da Mulher, não existe mais. Agora é o Ministério da Família, Escambau, Direitos Humanos, que a gente vê que, inclusive, foi retirada as verbas. Estão sendo retiradas. Então, isso tudo a gente precisa denunciar e refletir. E da importância das mulheres estarem organizadas para pedir tanto os seus direitos à vida, a uma vida digna, a uma vida com moradia, a uma vida com alimentação, quanto pedir o fim da violência. Porque, inclusive, um dos problemas da violência é a questão econômica. Muitas mulheres se submetem a continuar na mesma moradia com o agressor porque ela não tem condição de sair, nem de sustentar seus filhos, sua família. E muitas vezes, porque se a mulher, mesmo que o casal tenha comprado um imóvel, se a mulher vai ficar com os filhos, ela tem todo o direito de ficar com o imóvel. Isso, que foi uma das pautas que nós levamos também como reivindicação. Quem tem que ser afastado é o agressor. Né? E não então, a mulher ter que fugir e se esconder. Não a mulher ter que fugir, deixando sua vida, né? E vai fazer o que com as crianças? Ficar no meio da rua? Então, a Ana Lúcia é minha irmã, que é essa estrela aí que acabou de entrar. Ah, né? Então, é isso. Foi uma das pautas que nós levamos. Olha, nós queremos que os agressores sejam afastados. Na hora que houver a denúncia, quem tem que ser afastado é o agressor. E não a mulher. A mulher não pode sair de casa, de sua casa. Então, foi uma outra pauta que nós levamos e que fizemos esse debate, sabemos de todas as dificuldades, nunca foi diferente, mas que nós contamos, inclusive porque sabemos que as mulheres que estão à frente dessas secretarias são mulheres que conhecem a nossa história, são militantes, né? Conhecem a luta das mulheres, a luta pela emancipação, a luta contra a violência, a luta pelos direitos, né? Direito ao mesmo salário, as condições iguais de trabalho, enfim, direitos que não justificam o Estado continuar negando. É inaceitável. E é por isso que, quando a gente coloca a questão do machismo, tanto que ele trabalha isso, que as pessoas aceitam. Elas aceitam essa violência, e é outro problema que a gente tem, porque muitas vezes a mulher vai buscar ajuda, e muitas vezes ela é recebida por um homem que nem acredita no que ela diz, ou que diz que ela mereceu, né? Não, mas você também, como é que você sai assim, com essa roupa? Como é que você deixou a comida queimar? Entendeu? Porque isso é colocado como se fosse um motivo, quer dizer, o corpo da mulher, ele de acordo com a estrutura capitalista, que é uma cultura muito perversa, coloca nosso corpo totalmente vulnerável diante da sociedade e dos homens, porque os órgãos que nós lutamos muito, e é outra pauta que a gente levou, não, que seja organizada uma rede, né, de proteção à mulher, uma rede que que garanta que a mulher possa procurar ajuda e que seja atendida. E não, a gente está vendo a demora que temos quando a mulher sofre violência, demora para ela ir, para ela conseguir registrar um BO, para ela conseguir uma medida protetiva, para ela conseguir ficar na sua casa, é muito grande. Quando a gente tem uma estrutura de proteção à mulher já institucionalizada, que deve procurar fazer esse trabalho de forma coletiva, de forma que funcione, que a mulher só precisa chegar, digamos, no Ministério Público, ou chegar na Defensoria e contar a sua história, e a partir dali, no mesmo local, que é isso que, inclusive, é a ideia da Casa da Mulher Brasileira, né? Que é ter esse lugar onde a mulher chegue e lá ela encontre todas as orientações, que ela não precisa sair
de um lugar onde ela fez a primeira denúncia, por exemplo, numa delegacia da mulher, né, no DEAN, chegar numa delegacia, de lá ter que ir no Ministério Público e na Defensoria Pública e voltar para procurar uma assistência social e voltar para procurar uma assistência psicológica. Não, isso tudo, voltar lá no judiciário, isso tudo pode funcionar num único local. Nós temos aqui em Teresina, inclusive, prédios públicos abandonados. Então, é uma questão de opção, né? É uma questão de opção política. Vamos fazer com que essa rede funcione, porque se tem esse interesse, as condições existem. Então, é por isso que a gente diz, a nossa organização é quem vai garantir os nossos direitos. As nossas lutas é que vai garantir, porque o Estado autoritário, patriarcal, criminoso, ele não está preocupado em resolver os problemas, ele está preocupado com uma elite que domina e, inclusive, alimenta essa violência. É muito importante o que você está falando, e assim, a frente, ela sempre tem procurado, tem ficado próxima das situações que estão acontecendo com as mulheres, porque de um jeito ou de outro terminam procurando. É lógico que não chega nem perto, principalmente nesse momento de pandemia, da gente saber de fato o que está acontecendo, né? Ninguém sabe. Mas assim, tá uma situação invisível. É como eu até comparo, tipo, década de 30, 40, em que a violência contra a mulher era invisível, a mulher que sofre a violência é invisível e só está sendo vista ou quando está no hospital, toda quebrada, ou quando é morta. E a gente não quer isso. E é muito, para o Estado, é muito mais econômico ele trabalhar essa questão da prevenção do que lá no sistema de saúde, porque gera muita despesa, também a questão da violência para todos os sistemas. Fale mais sobre isso. Então, não é isso, é a violência silenciada, né? A violência silenciada. O que a gente vê, o que o Estado alcança, né, está alcançando, é que esse aumento é assim, uma coisa monstruosa, né? O aumento da violência é algo que eu acho que espanta qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tenha qualquer debate do que é ter seus direitos, sua garantia de direito, né? E você considera, Norma, nisso aí, as pessoas que não conseguem denunciar. Então, o aumento ele é muito maior do que as estatísticas alcançam, né? Porque se é verdade, e isso é verdade, que a mulher está ao lado do seu agressor, dentro de casa, ela não vai poder ligar para pedir socorro. É por isso que tem muitos debates hoje. Ela não tem como ligar, porque ela corre o risco de morrer, né? Então, ela não vai correr esse risco, ela vai preferir aguentar, se livrar, se proteger de alguma forma ali, muitas vezes com os filhos, que acabam muitas vezes entrando e sendo atacado pela própria violência, né? Tanto física quanto psicológica. Quer falar? Tem algumas falas aqui. Clara Araújo. Parabéns, mulheres aguerridas da frente. Como está funcionando a rede de atendimento nessa pandemia? E tem outras falas que passaram, né? A Zenaide dando os parabéns pela organização, pelo movimento. A Solange fala aqui que as mulheres da zona rural têm uma realidade ainda mais difícil, né? A Valmira, mulheres amordaçadas. Isso, é o que a gente está vendo. E aí você pensa, é muito bem lembrado pela Solange, você pensa, se nós que estamos aqui na cidade, que existe uma delegacia, que existe um pronto-socorro, que existe um atendimento mínimo de defensoria pública, estamos passando por essa situação, né, de buscar e não achar o Estado, você imagine
as pessoas da zona rural, as mulheres da zona rural. O sofrimento para elas que é grande, entendeu? E é nesse sentido que a gente acredita, teve uma pessoa também que perguntou sobre as redes, nós acreditamos que só vai funcionar a partir das redes de proteção às mulheres. Nós não queremos que tenha delegacia para não funcionar. Nós não queremos que tenha delegacia para as mulheres chegarem lá e serem maltratadas, destratadas. Nós lutamos por isso e queremos juizados especiais da mulher, delegacia especializada. Tudo isso nós lutamos para que, de fato, alcance, né, as denúncias e, principalmente, as resoluções. A gente vê, no assassinato das mulheres, o que a gente viu? Os feminicidas sendo soltos porque o judiciário é moroso. Aí tu acredita que o juiz assume isso na decisão de soltar o feminicida. Tipo assim, olha, o CNJ mandou soltar as prisões provisórias, então estou soltando o feminicida. Quando nós sabemos que é tão descarado, quer dizer, outra coisa, por isso que diz, é uma opção de agir, é tão descarado que enquanto solta um feminicida, tem um monte de pessoas, especialmente jovens e negras, que cometeram pequenas infrações de furto, por exemplo, sem nenhuma violência, e continuam presas. Aí um feminicida, quem tem que ser solto, porque a justiça é morosa, é por isso que a gente está cobrando, né, o julgamento, né, do assassino do feminicida da Selene, do assassino, como também da Vanessa, porque eles dão a oportunidade, e claro, é um direito da pessoa buscar sua liberdade, todos nós temos esse direito. Agora, o judiciário está permitindo isso, está permitindo uma justificativa, então para que vai nos servir o judiciário? Que também vive numa situação cheia de mordomias, salários excelentes. Se o feminicídio fosse um crime de menor potencial ofensivo. Não, mas ele só matou a mulher, só matou a esposa. Então, a esposa. como se fosse isso. Né? E tu imagina, Norma, que isso é depois da gente conseguir qualificar o feminicídio, porque antes nem qualificado era. Quer dizer, a gente, com muita luta de todas as mulheres ao longo da história, conseguimos, em 2015, conseguimos a Lei Maria da Penha, primeiro, 2006. Quantos anos já tem a Lei Maria da Penha? Né? A gente está hoje 16 anos, 14 anos, não é isso? 2020 ela faz 14 anos. E, em 2015, a lei do feminicídio, para qualificar como um crime hediondo. Então, onde já se viu alguém que comete um crime hediondo ser liberado por morosidade da justiça, porque está em prisão precária. Ele não está em prisão precária, ele não está em prisão provisória. Ele está numa prisão porque cometeu um crime hediondo. Ele matou uma mulher. Então, não dá para a gente... o que a gente tem que garantir é que o judiciário funcione. Quer criar outras formas de punição? Que crie, mas as que crie, que de fato traga uma nova situação para as mulheres. Porque essa pessoa que matou uma mulher, ela não vai ser educada, ela não vai ser reeducada, e ela vai sair de lá, e você adivinha, nós podemos adivinhar o que vai acontecer novamente, não é? Nós temos quase certeza que, da forma como o Estado trata as mulheres e da forma como ele trata os seus... Oi, gente, é porque veio uma mensagem e bloqueou rapidamente. Continue. Madá, sim. Importante a gente ler algumas mensagens aqui. Sim, pode ler, Norminha, que eu não consigo ler. Eles, além dos bilhões aos banqueiros, tem o perdão da dívida com a Previdência. E, por último, o perdão das igrejas, né? Da dívida das igrejas. Sim.
E aqui tem mais, Solange Vera, enquanto isso correm riscos graves. Por isso, muitas nem denunciam naquele momento que a gente estava falando, né? Sobre a demora. Que, inclusive, teve um caso que a frente acompanhou e nós conseguimos agilizar e demorou um tempinho, não sei, acho que mais de Sim, 10 dias. com Não me certeza, engano. se ele tivesse tido a oportunidade, tinha tempo de ter matado. Entendeu? A demora é muito grande. E tem isso, tipo assim, além dos bilhões que ele libera para os banqueiros, quer falar, Norminha? Pode falar. Tem as isenções fiscais, entendeu? Tem as isenções em cima da Previdência e tem isenções direto para as empresas, para as igrejas. Quer dizer, os ricos, os grandes empresários, não são, não existe crise para eles. Muito pelo contrário. Quanto maior a crise, maior o lucro para eles, que é o caso dos banqueiros. Que a Os Socorro pequenos, colocou os bancos, né? Socorro colocou 3 bancos, Itaú, Santander, Bradesco, né? cada ano, cada semestre, cada mês aumenta os lucros deles, entendeu? E aí, o que que acontece? As isenções, como o corte nos orçamentos, porque a gente teve em 2016, não, 2018, a aprovação da emenda constitucional 95, não foi isso? 2017, 2018, eu já estou confundindo. Que congelou todos os investimentos no serviço público. Tudo que é público tem seus investimentos congelados a partir dali, por 20 anos. Por 20 anos. Enquanto isso, os juros da dívida não congelam. Não congelam. A dívida pública, quanto mais o Brasil paga, mais ela aumenta. O Brasil paga por ano em torno de R$ 1 trilhão a título de juro e amortização da dívida. O que a gente entende por amortização é que essa dívida teria que ter diminuído. Se você tem uma dívida, paga o juro e amortiza, essa dívida é tirado um pedaço dela. O que acontece com a dívida do Brasil não é isso. Quanto mais o Brasil paga juro, quanto mais amortiza, mais essa dívida aumenta. Então, a gente tem também, inclusive, uma luta muito grande. Primeiro, a gente está pedindo a suspensão dos juros da dívida, porque quem vive de juro, Norma, pode esperar. Quem não pode esperar é quem precisa de um prato de comida e que não vai ter como trabalhar porque seu emprego foi tirado, porque foi demitido, porque já tinha um trabalho precário e que agora na pandemia fica muito mais complicado trabalhar na rua, não consegue. Então, essas pessoas não podem esperar. Agora, quem vive de juros, de extorsões, dos juros, os maiores juros do mundo que o Brasil paga, essas pessoas podem esperar, os ricos podem esperar, eles têm que dar a cota deles. E aí a gente pede, sim, a suspensão do pagamento do juro e a auditoria da dívida, porque nós precisamos saber que dívida é essa que não socorre as pessoas. Porque qualquer uma de nós, quando vamos pegar uma dívida, é para nos socorrer. Minha outra irmã entrou agora do Santo. Ei, Oi. Duca. Olha, a Solange fala, acho que a educação vai funcionar para os casos das novas gerações, mas é importante a punição firme do feminicida. Eu gostaria de acreditar, Solange, mas do jeito que eles estão monitorando, sem querer que se fale nem o termo gênero nas escolas, é difícil você mudar a cultura se você não trabalhar desde a primeira infância, desde quando entra para a escola, a criança entra para a escola. É difícil você mudar essa cultura. Enquanto não mudar a forma de educar meninas e meninos. Sim, que temos que mudar. Porque é uma das coisas que, inclusive, é colocado como uma cultura que é alimentada pelas famílias, né? Como educar nossas filhas e filhos para que a gente comece a mudar essa cultura machista, comece a derrotar, né? E aí é importante, porque Dos Santos está colocando aqui, né, para falar dos descontos de aposentados e pensionistas. Por que, Norma? A reforma da Previdência, que é, tipo assim,
tem que fazer a reforma da Previdência porque o país está falido, o país não tem dinheiro. Só que eles têm tanto tem dinheiro que a gente está dizendo aqui, juros não para de pagar, os banqueiros estão recebendo seus trilhões, as isenções dos grandes empresários continuam, mas a reforma da Previdência, inclusive feita aqui a toque de caixa pelo governo do Piauí, e que atinge muitas mulheres, né, está aqui no mês da pandemia, desconto de 14% num salário que já vem congelado há não sei quantos anos, porque o governo do estado do Piauí, ele não garante o aumento para que beneficie os aposentados. O aumento que as categorias conseguem aí, com muita luta, com greve, com não sei quanto tempo, ele dá um jeito de colocar esse aumento apenas em benefícios, que é para não ser estendido a aposentados, ou seja, a paridade entre ativos e aposentados acabou no nosso país, ainda que a Constituição garanta, né? E além de estar congelado, de não ter aumento, ainda tem aposentados e pensionistas pagando, redução salarial de 14% para pagar, descontar a Previdência, que já passou 30, 35 anos ou mais anos pagando, né? Então, é uma situação muito, muito complexa a que nós vivemos. A Solange fala aqui mas nós precisamos acreditar e tentar fazer enquanto educadores, enquanto mulheres. Sim, sim, sem dúvida. E lutar para que o legislativo não interfira no processo de educação, que é o que eles fizeram quando tentam. Mas agora foi garantido pelo Supremo, pelo STF, que tem que ter a educação de gênero nas escolas. E sendo que a gente precisa também trabalhar com a classe de professoras e professores, porque se você não teve essa educação para compreender que o sistema machista ele se perpetua através de todo mundo, né? Se não tiver essa compreensão, aí aquela professora, aquele professor, ele vai reproduzir a mesma forma patriarcal e machista que está sendo reproduzida. Exatamente. E nós, mulheres, temos um papel muito importante, porque nós somos cuidadoras, não só de filhos, mas de alunas e alunos, das filhas dos nossos amigos e das nossas amigas, das filhas dos nossos familiares. Nós assumimos um papel muito importante na sociedade, que inclusive nem é reconhecido e nem remunerado, né? A ONU Mulher, inclusive, denuncia a quantidade de bilhões que seria acrescentado no orçamento dos países se considerasse o nosso trabalho não remunerado, nosso trabalho que é feito gratuitamente, do cuidado da casa, do cuidado das pessoas, a situação seria outra, né? A situação seria outra. Eles não consideram, não nos remuneram, e ainda nós precisamos refletir sobre isso, porque se nós estamos nesse papel de educadoras, né, educadoras da vida também, educadoras na escola, cuidadoras das nossas filhas, dos nossos pais, né? Então, nós temos que assumir esse papel de ajudar a acabar com essa cultura machista, com esse patriarcado que também nos envolve. Nós também somos machistas, porque a sociedade nos coloca nessa situação. Nós precisamos, olha, vou só contar uma história. Hoje eu conversei rapidamente entre uma coisa e outra com uma amiga minha, e teve um local aí, que eu não vou dizer o nome, que disseram, né, comunicaram que tinha, o comunicado como é pernicioso. Uma servidora veio ontem no órgão tal, e foi descoberto que ela está com coronavírus, com Covid, né, com a Covid-19, portanto, pediu para ninguém ir trabalhar, né? Orientou para ninguém ir trabalhar, porque iam fazer o trabalho lá de tal de limpeza. Aí eu disse, sim, precisava dizer que era uma servidora? Não bastava dizer que foi uma pessoa?
para deixar claro que o local ia ficar interditado, mas não tinha que dizer que era uma mulher, entendeu? Pode até nem ser, ninguém sabe, mas o que eu estou lhe dizendo é que eles acham que nós não merecemos nenhum respeito, né? E ao invés de tratar de outra forma, de dizer, olha, vamos ter mais cuidado, olha, que está aumentando o coronavírus, que a gente sabe que vai aumentar, a gente sabe que o presidente da República é irresponsável, que ele está chamando o povo para ir para a rua, que ele está fazendo manifestação, ia fazer até um churrasco no dia que teve, que o Brasil bateu o recorde assustador de 10 mil mortos, que já está mais de 11. Ele ia fazer um churrasco, mas resolveu fazer um passeio de jet ski. Então, nós não vivemos uma situação fácil e nós precisamos alertar as pessoas, né? Além do cuidado do coronavírus, além do cuidado, temos que ter cuidado com a violência, cuidado com as nossas mulheres, cuidado com as pessoas, porque desenvolver a solidariedade, desenvolver o amor, desenvolver o aconchego, o acolhimento, ainda que à distância, é o nosso papel nesse momento. Sim, olha, Magá, a Maria a Espírito Santo, né? Trabalhei 40 anos e agora novamente nós contando Previdência. Estou indignada. O Celso, Oi, Norma, tudo bem? Celso, amigo de Imperatriz. Estou ligado na sua live. Obrigada. A gente tem 8 minutinhos e vamos fazer assim uma avaliação. Tem outras mensagens aqui, né? Bolsonaro, ministro da Educação, da Cultura, estimula a cultura do machismo e doutrina os estudantes a perseguir professores em sala de aula quanto à discussão de gênero. É verdade. Muitos professores precisam ser trabalhados mesmo, como eu passei a ser trabalhada a partir do assassinato da minha irmã. Muito importante isso, Solange. Eu vou falar um pouco e vou passar para a Madá. E assim, para a gente também avaliar como que tá nossas ações e como que a gente pode avançar mais para que essa rede de proteção à mulher se fortaleça dentro do Estado, porque, como eu falei, nosso papel, nós não podemos tomar a função do Estado, tomar para nós a função do Estado, que envolve o Estado como um todo, que é município, é o próprio Estado federal e tal. Município, Estado e o país, né? Uhum. Então, para que a gente se fortaleça cada vez mais e incentive as mulheres em todas as instâncias, as mulheres de todos os cantos, a botar a boca no mundo, a não acreditar que aquele agressor não seja capaz de fazer o pior, porque eles são. E muitas acham, não, ele não vai, porque isso é um processo de educação, não estou culpando a mulher, porque nós fomos educadas a amar os algozes. Isso é terrível. Então, às vezes, ela se liberta e ele vem com aquele jeitinho e consegue fazer ela acreditar de novo. E aí, ele consegue dizer que, inclusive, a culpa é dela. Isso. A mulher, muitas vezes, não, mas ele fez isso comigo, mas eu que sou culpada, porque eu fiz isso assim. Mas aí a gente precisa dizer que nenhuma de nós devemos morrer, nenhuma de nós somos culpada por esse machismo. O que nós temos é que perceber que ele existe e começar a nos reeducar e ajudar a reeducar as outras pessoas. Porque de todos os direitos que nós temos até hoje, olha, Norma, se você for pensar que há algum tempo as mulheres não votavam, e muito menos poderiam ser votadas. E que isso é uma conquista nossa. Se você pensar que até pouco tempo a mulher sequer tinha direito de estudar, nós não podíamos estudar, era proibido, só quem podia estudar era homem. A herança dos pais também só ficava para homens, tanto é que se a gente pega aí os mais ricos do mundo, é só homens. A gente tem 206 mais ricos
que acumulam em torno de 50% da riqueza do mundo, entendeu? Desses aí tem uma ou duas mulheres porque o marido morreu por algum motivo ou o pai deixou a herança porque não tinha filho. Porque nós somos educadas, nós somos muito maltratadas ao longo da história e continuamos sendo. E as conquistas que nós temos, nós não podemos abrir mão. Nós temos a garantia, por exemplo, de salário igual para igual trabalho. Então, nós não podemos aceitar que os patrões, os empresários continuem discriminando a mulher quando a gente já tem uma lei que protege, se bem que eles estão acabando com tudo. E aí esse governo é uma tragédia mesmo para nós mulheres, inclusive não só ele como toda, a própria ministra dele lá, a Damares, é um absurdo, é muita violência contra nós, que ela mesmo pratica, né, contra as mulheres. E assim, dizer que o Estado não vai nos dar nada se a gente não cobrar, porque mesmo a gente cobrando, ainda é uma luta, nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro para pagar a dívida, para pagar milhões, trilhões, como é o caso. Mas para políticas contra a violência, para políticas em benefício da mulher, nunca tem. Mas nós temos que ter uma certeza, o Estado não vai fazer isso sem a nossa organização. Estamos numa crise, é uma crise muito profunda, é uma crise que não começou com a Covid-19, com a pandemia, mas ela se agrava, porque nos tira, inclusive, dos nossos espaços, que é a rua, que era para a gente estar na rua lutando, né? Era para a gente estar na rua lutando contra os absurdos que está acontecendo nesse país. Não estamos. A classe trabalhadora tem já demonstrado, a gente teve hoje, inclusive, uma manifestação em frente ao HUT. É isso, nós vamos ter que nos acostumar, recriar outras formas de luta. A gente viu lá no dia 1º de maio as enfermeiras lá de frente o Palácio do Planalto, e é isso que nós temos que ter clareza. Nada nos foi dado de graça até hoje, e nem vai ser agora que vem. A gente tem que lutar para não perder e para manter nossos direitos. Muito bem. Gente, faltam 3 minutos, então eu vou falar aqui e depois você finaliza. Eu te agradeço, mandar. Acessem a página da Frente Popular de Mulheres. O nome é Frente Popular de Mulheres Piauí, no Instagram, tem também no Facebook. O Facebook é fechado, né? O grupo tem a página. Só para mulheres, só para homens. Isso. A gente precisa se fortalecer. Essas falas, essas lives, eu estou salvando e está no meu YouTube, Norma Soeli com OY, Soeli Guimarães. Então, você pode assistir lá, tem da Sônia Terra, tem outra da Madalena, tem da Sueli Rodrigues, tem várias. Da Lucineide. Da Lucineide, isso. É muito importante, porque a gente se fortalece, cada uma passa o seu conhecimento, o que você tem o domínio, e isso nos fortalece. E é importante a gente também curtir a página, seguir a página, porque a gente depois vai passar a fazer as lives através da página. Agradecemos muito, muito você. Muito bom, Norminha, grande beijo. As mensagens. E fale aí, Madá, para seguir. Não, só agradecer também, agradecer todas as pessoas que deixaram aqui suas mensagens, isso é muito importante. Você vê que esse debate não é estanque, né? Ele vai se movimentar, a gente vai sim vencer, nós vamos superar essa situação. Hoje passamos o dia junto, praticamente, né, Norminha? Dia junto, passamos amanhã nessa reunião, a gente, inclusive, foi muito longa a reunião, mas valeu a pena, né, da reunião da frente com as gestoras, secretária das mulheres, mas é isso, precisamos estar juntas e organizadas, porque é na luta que a gente consegue conquistar os nossos direitos. Então, um grande beijo. Beijo, obrigada. E obrigada. E todos que estão... E continuamos firmes, gente, vamos lá. É muito importante a gente estar juntas, a gente saber que pode contar umas com as outras, as mulheres não se isolarem, as mulheres entrarem em contato, deixar endereço, deixar telefone, a gente não podemos nos perder. Ninguém solta a mão de ninguém, é isso que está colocado já há muito tempo, né? E fora Bolsonaro. Formem grupos de mulheres no WhatsApp.
só Formem grupo de mulheres. Para esse fortalecimento, porque é possível sim. As redes sociais, as mídias sociais, a gente está aprendendo a usar mais, né? A gente já sabe. Exato. Isso aqui já é um salto para nós, né? É isso, gente. Foi muito bom estar aqui